Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos voltar aqui a uma reflexão que eu venho fazendo, né, ao longo da semana a respeito da igreja. Nós temos trabalhado o texto de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, e eu tenho dito que ali nós temos, assim, em essência, né, o projeto de Deus para a igreja, como Deus planejou, idealizou a igreja. E eu venho explorando esses dois versículos tentando extrair dele aquilo que nos ajudaria ou nos ajuda no caso da igreja, né? De maneira que a gente possa ser igreja como Deus planejou, de maneira que a gente possa viver, né? Aquilo que Deus planejou para nós como igreja. Se a gente quer de fato agradar ao Senhor, se a gente quer de fato ser igreja como ela foi planejada para ser, eu já disse isso, a gente precisa voltar os olhos para esses versículos e tentar extrair dele, né, algo que possa nos fornecer uma direção para a nossa caminhada, para o nosso ser igreja. Os versículos dizem assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, né? Ou de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A ideia desse texto, querido, é nos mostrar, acho que de maneira muito clara, na verdade, como é que Deus planejou a igreja, sabe? Ele fala de um corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, né? E esse corpo trabalhando dessa maneira, ele diz, ele efetua o seu próprio aumento ou o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu acredito sinceramente, eu venho falando isso à igreja, venho conversando com os irmãos, trabalhando isso, ensinando aqui nos vídeos, que de fato nós temos aqui um projeto, é um projeto de Deus para a igreja. É Paulo falando da parte do Espírito Santo, de como Deus idealizou, de como Deus planejou que a igreja funcionasse, tá? Funcionasse. Nós já trabalhamos aqui o versículo 15, nós já fizemos aqui alguma abordagem, e nós começamos, na verdade, a olhar o versículo 16. Nós falamos aqui de quem, né? É uma referência aqui a Jesus Cristo como a fonte desse crescimento, a cabeça desse corpo, porque essa é a metáfora que Paulo usa aqui, né? Da igreja como um corpo, ele usa exatamente aqui nesse versículo 16, principalmente, ele faz uso dessa metáfora do corpo humano, do funcionamento do corpo humano, para mostrar como a igreja deve funcionar. Eu quero chamar sua atenção, tá? Ele diz assim, de quem todo o corpo, né? A ideia de todo o corpo aqui, ele está falando da igreja como um todo, isso é muito claro para a gente. Algumas pessoas querem encontrar aqui eles falam aqui de uma igreja universal, mas eu acho que o texto em si, o contexto aqui do que Paulo está colocando aqui para nós no capítulo 4, está falando da igreja, né, da igreja local, da igreja para quem ele está escrevendo. É lógico que isso vai se aplicar a toda e qualquer igreja, né? O povo de Deus, onde quer que ele esteja. Porque quando eu falo de igreja, eu não estou falando de prédio, eu estou falando das pessoas que compõem a igreja, que foram inseridas no corpo de Cristo, né? E essas pessoas são a igreja do Senhor, não é o prédio em si. Então, ele está falando dessa igreja, da igreja local, que você pode estender isso para a igreja do Senhor em qualquer parte, em qualquer canto, tá bom? Mas a ideia é a mesma, ele está falando da igreja. E ele diz que esse corpo todo esse corpo deve ser bem ajustado e consolidado. Aqui nós temos uma coisa interessante, porque o texto grego aqui, a expressão grega aqui para bem ajustado, ela tem o significado de algo que é organizado, ajustado de forma harmônica ou conectado de maneira precisa. É esse o sentido aqui de bem ajustado. Está falando de harmonia, sabe? De encaixe. Se você pegar a tradução da NVT, ele vai dizer assim: ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. É disso que ele está falando, tá? Agora, a expressão consolidado no seu original grego, ela tem o sentido de solidificado, fortalecido ou unido, indicando algo que foi fortalecido e que permanece firme ou coeso, coesão, tá? Uma igreja harmoniosa e coesa. Essas expressões, ela transmitem a ideia de um corpo, no caso aqui a igreja, né, que ao ser bem ajustado e consolidado, funciona de maneira harmoniosa e eficaz,
com cada membro contribuindo de forma única para o crescimento e o fortalecimento de todos. No contexto já da igreja em si, isso significa que todos os membros devem colaborar e agir de forma coordenada, com cada um cumprindo a sua função específica para que a igreja, né, seja edificada em amor. Não é interessante, querido? A perspectiva com a qual Paulo lida com a igreja, a harmonia entre os irmãos, coesão, cada um funcionando cada um fazendo, cumprindo o seu papel, um auxiliando o outro para que haja essa edificação. Se você pegar Efésios 2:21, eu vou citar aqui uma paráfrase aqui de Eugene Peterson, né? Que é a mensagem. Lá está assim, ó, nele cada parte distinta da construção, devidamente ajustada ao seu próximo, cresce junto com as demais para formar um templo consagrado ao Senhor. Ele está usando a metáfora de um templo, mas a ideia é a mesma, sabe? Cada parte distinta, tá? Nesse corpo, cada parte distinta, ou nesse templo, cada parte distinta, devidamente ajustada ao seu próximo, cresce junto com as demais para formar um templo consagrado ao Senhor. A mesma ideia, o mesmo conceito, tá? Isso nos aponta, querido, para a realidade do que é a igreja, de como Deus planejou a igreja. Nós não podemos perder de vista isso jamais, sabe? Essa é uma coisa que a gente tem que ter consciência. O Senhor planejou a igreja para funcionar de uma forma. Ele estabeleceu isso. É o ideal de Deus, é o plano de Deus, é o plano original do Senhor. A igreja deve funcionar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com esse plano de Deus. E nesse plano de Deus, a igreja trabalha em harmonia, em coesão. Cada membro desse corpo faz a sua parte. Cada um cumpre o seu papel, um auxiliando o outro e todos juntos trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, buscando alcançar os mesmos objetivos. Isso é igreja, isso é o plano de Deus para a igreja. É assim que Deus quer que a igreja funcione, é assim que Ele espera que a igreja funcione. E, queridos, com certeza qualquer pastor desejaria isso como eu desejo. Eu tenho dito para os irmãos, quando cada um de nós se der conta de quem somos no corpo de Cristo, quando cada um de nós assumir o compromisso e a responsabilidade, né? Quando cada um de nós assumir o papel com o qual Deus nos designou para a igreja e cada um fazendo a sua parte, então a igreja ela se torna um organismo vivo e imbatível naquilo que ela se propõe a fazer, porque essa unidade, esse mesmo sentimento, esse mesmo propósito, essa mesma dedicação de cada parte faz com que a igreja alcance os seus objetivos, que ela cumpra o seu objetivo. Que primeiro, antes de qualquer coisa, antes do crescimento em si, esse objetivo maior, central da igreja é refletir o caráter de Cristo, é ser conformada à imagem de Cristo, tá? Como consequência dessa conformidade com Cristo, há um crescimento numérico, pessoas são alcançadas. É assim que Deus planejou, querido, a igreja. E eu espero que o Senhor nos ajude a viver essa realidade, porque vivendo essa realidade, com toda certeza, nós estaríamos alegrando o coração do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe vocês.